te agradecemos e te pedimos, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem. De posse da palavra de Deus, você tem o roteiro da liturgia aí no grupo de WhatsApp, junto com o link. Então, abra aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, texto para nossa instrução, versos do 3 até o 11. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso do 3 ao 11. Esta é a primeira mensagem sobre essa passagem, como há muitas informações preciosas, que estão bem contextualizadas com a condição que nós estamos vivendo, desse enfrentamento de tantos sofrimentos. Nós resolvemos fragmentar a passagem. Teremos uma primeira mensagem com esse tema, a medida do conforto de Deus aos que sofrem, e no culto vespertino, às 18 horas, nós seguiremos a exposição. Contudo, eu vou ler toda a passagem para que você tenha uma ideia geral daquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta àqueles irmãos. Veja comigo o que diz a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do 3 e até o 11. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de toda grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que prepares o nosso coração, como o lavrador que seleciona a semente e prepara meticulosamente a terra para lançar a sua sorte. Assim também nós nos curvaremos agora diante de Deus para suplicar-lhe a manifestação do seu poder no Espírito, na exposição da palavra e na sua aplicação à vida da igreja e aqueles por quem Cristo morreu, a fim de que sejam chamados eficazmente a uma relação de aliança. Curve a sua fronte mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, bendito, exaltado e magnificado seja o teu santo nome. Nós nos curvamos mais uma vez diante da tua grandeza e poder e reconhecemos, Senhor, a infalibilidade da tua palavra. Sabemos que ela é inspirada, que ela é inerrante, que ela é autoritativa, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós te suplicamos, meu Senhor, que esta palavra lida encontre guarida no coração do teu povo, de forma especial nesses dias de pandemia, de tanto sofrimento, de tantas tribulações, de tantas pessoas lutando pela vida, que o Senhor, que é o Deus do consolo e do conforto,
visite a tua igreja, de forma especial, derrame consolo abundante no coração do teu povo, a fim de que sejam revigorados, a fim de que sejam animados, a fim de que sejam fortalecidos na força do teu poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, à medida das tribulações que os crentes enfrentam na peregrinação, deve ser calculada por cada um de acordo com as suas experiências e, obviamente, pela sua própria visão de mundo. Não é de bom alvitre, meus irmãos, medir o nível do sofrimento do outro, comparando ou associando a sua experiência individual. Alguém sabiamente já afirmou que o cálculo do tamanho da dor é de quem sente, de modo que os enfrentamentos de uma pessoa que dilacera a alma pode ser absolutamente nada para o outro. Meus queridos, o texto que é objeto da exposição desta mensagem tem no seu registro um modelo de tribulação que foi definido pelo apóstolo Paulo como lido no início, como acima das forças, ao ponto de levar aqueles que viveram aquela experiência naquele momento ao desespero da própria vida. Meus queridos, a palavra tribulação na língua original é eclipsis, cujo sentido é de prensar, cujo sentido é de imprensar, cuja ideia é de pressão. Metaforicamente, esta palavra indica opressão, pode indicar também aflição, indica angústia e até mesmo tribulação. Meus queridos, o texto nos revela a tribulação experimentada pelo apóstolo e por aqueles que estavam com eles, e nós devemos perceber que o objetivo de escrever a segunda carta é levar conforto e consolo a um grupo de irmãos que estavam também diante das suas dificuldades, aflições e tribulações. Nós vamos iniciar a exposição da passagem na busca da compreensão, da associação à nossa vida e as relações que houve lá no primeiro século e essa gama de sofrimento e tribulações que nós estamos vivendo nesses dias. O apóstolo indica o seu esforço para consolar aqueles irmãos que estavam enfrentando aquelas tribulações com a seguinte declaração. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, verso 3, o apóstolo disse assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus queridos, percebam aqui que há nos lábios do apóstolo um louvor jubiloso, e ele apresenta algumas razões pelas quais os cristãos da igreja em Corinto, mesmo diante das suas aflições, mesmo diante dos seus enfrentamentos, mesmo diante das suas dificuldades, deveriam louvar o Senhor. E o verso de número 3 de 2 Coríntios, capítulo 1, nos indicam algumas razões pelas quais, mesmo nos enfrentamentos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, nós devemos manter esse padrão de uma vida espiritual que promova a glória de Deus pelo louvor ao seu nome. E a primeira coisa que você deve entender, à luz dessa afirmação de Paulo, é que nós devemos de fato louvar ao Senhor, porque Ele é Deus. O apóstolo Paulo afirma: bendito seja Deus. Meus queridos, amparado por um conceito judaico do ser e do caráter de Deus, o apóstolo irrompe em uma declaração de adoração e convida os seus leitores a bendizer a Deus, mesmo naquele momento de dificuldade, mesmo quando eles estavam enfrentando tribulações e angústias dilacerantes na alma. E esse conceito que Paulo traz sobre o ser de Deus e do seu caráter é mais especificamente detalhado na nossa própria confessionalidade. Se você, de posse da sua confissão de fé,
abrir lá no capítulo 2, na seção 1, você vai ver que quando se busca definir um conceito acerca do ser de Deus e do caráter de Deus, aqueles que estiveram na Assembleia de Westminster são, de fato, aqueles que nós podemos dizer que chegaram, quem sabe, mais perto dessa definição de quem de fato é Deus. Veja, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, seção 1 diz: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é incompreensível, Ele é onipotente, onisciente, Ele é santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Meus queridos, de fato o apóstolo está amparado por sua mente encharcada da boa teologia, já que como um hebreu de hebreus, como um judeu, ele tinha um conceito do ser e do caráter de Deus. Por isso, em meio aos enfrentamentos que aqueles irmãos estavam vivendo, ele os convida a louvar ao Senhor, porque Ele é Deus. Mas voltados para o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, nós vamos encontrar uma segunda razão pela qual os crentes devem louvar a Deus. Veja, o apóstolo agora vai nos dizer que os crentes de Corinto, como nós, deveriam louvar ao Senhor, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que o texto diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a segunda razão pela qual os crentes devem louvar a Deus está muito firme na mente do apóstolo. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, ele compreendeu quem de fato o Senhor Jesus era para ele, e aquela experiência tão marcante lá no caminho de Damasco, registrado por Lucas no capítulo 9, é que é um divisor de águas na vida de Paulo. E ele pode afirmar àqueles irmãos: louve o Senhor nas suas tribulações, louve o Senhor nos seus enfrentamentos, porque não somente Ele é Deus, mas Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Paulo tem consciência da importância do ministério do Senhor Jesus Cristo, bem como dos seus benefícios, do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. Escrevendo aos Colossenses e buscando enaltecer a figura do Redentor, lá no capítulo 1, um texto inclusive que cantamos aqui à luz do projeto Sola, a partir do versículo 13 de Colossenses 1, Paulo, falando do Senhor Jesus, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, no Senhor Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os irmãos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. Meus queridos, de fato, Paulo teve uma experiência com o Senhor Jesus. Aquele dia em que o Senhor apareceu a ele, foi efetivamente um divisor de águas. Ele teve a sua vida radicalmente mudada. O seu conhecimento de Cristo não era apenas um conhecimento teórico, ele não conhecia apenas conceitos, ele tinha intimidade com o Senhor Jesus, e ele reconhecia a bondade de Jesus em chamá-lo como um pecador, justificá-lo e santificá-lo, e nessa condição, ainda que inicialmente, glorificá-lo. É por isso que o apóstolo, ele faz esta afirmação: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então apresenta duas razões pelas quais, mesmo em meio aos enfrentamentos, mesmo em meio às dificuldades, os crentes de Corinto deveriam permanecer bendizendo a Deus. Mas há uma terceira razão, ainda no verso 3, que Paulo coloca, e ele de fato estimula aqueles irmãos, em meio às suas lutas e dissabores, a permanecer bendizendo a Deus. Veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Meus queridos, Paulo ordena aqueles irmãos, escreve essa segunda carta, convocando aqueles irmãos da igreja de Corinto, que eles deveriam louvar ao Senhor, porque Ele é o Pai de misericórdias. Meus irmãos, Deus de fato é o Pai de misericórdias, pois todas as misericórdias provêm dele e podem ser recebidas somente dele. Devemos compreender que há uma diferença significativa entre graça e misericórdia. Enquanto que em sua graça Deus nos dá o que não merecemos, devemos saber que em sua misericórdia Ele não nos dá o que nós merecemos. Paulo reconhece isso, e a Bíblia está encharcada de passagens que falam sobre as misericórdias de Deus. Os crentes no passado, em meio aos seus enfrentamentos, em meio às suas lutas, em meio aos seus dissabores, lembravam do quanto Deus foi misericordioso para com eles. Na poesia dos Hebreus, lá no Salmo de número 69, verso 16, poeticamente o salmista disse: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Meus queridos, Jeremias, o profeta, no âmago do seu sofrimento e dos seus enfrentamentos e as tribulações que viveu, em suas lamentações, lá no capítulo 3, verso 22, um texto tão conhecido, ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus irmãos, Tiago, o irmão do Senhor, na sua epístola, no capítulo 5, verso 11, também disse: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus queridos, lembre-se que enquanto na graça de Deus Ele nos dá o que nós não merecemos, nas suas misericórdias que são sem fim, nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Ele não nos dá aquilo que nós deveríamos receber. É por isso então que o apóstolo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus queridos, nós já aprendemos, à luz do versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 1, que nós devemos louvar a Deus. Paulo apresenta um conceito do ser e do caráter de Deus. Ele tem um conhecimento de quem de fato é Deus. Ele estimula aqueles irmãos a permanecerem em meio aos seus sofrimentos, tribulações e dificuldade, bendizendo ao Senhor, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já aprendemos nessa manhã que devemos bendizer a Deus, porque Ele é o Pai das misericórdias,
e agora nós aprenderemos que devemos louvá-lo, porque Ele é o Deus de toda consolação. O finalzinho do versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 1 nos diz isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus queridos, no texto original, no texto grego, as palavras conforto e consolação, que são do mesmo radical e suas correlatas, são usadas pelo apóstolo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso do 1 até o 11, pelo menos 11 vezes. O que é interessante é que a palavra conforto no vernáculo tem no original grego a palavra parakaleo, cuja ideia é de uma convocação de alguém que está chamando o outro para caminhar ao seu lado, cujo destaque é de um acompanhante, de um ajudador. Veja que essas duas palavras, conforto e consolo, remontam à ideia de que Deus está sempre presente nas tribulações dos crentes. Perceba comigo que esta afirmação do apóstolo Paulo visa gerar conforto e consolo ao coração daqueles que, como nós, nesses dias, estamos enfrentando as nossas lutas, estamos diante dos dissabores da vida, vivendo essa pandemia e recebendo a todo tempo informações que dilaceram o nosso coração. De posse da Escritura e com sua mente carregada de informações que geraram essa expectativa esperançosa no coração do apóstolo, ele disse: mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos dissabores, bendito, bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus queridos irmãos, isso é verdade através de exemplos da história da redenção. Quando nós percebemos o quanto Paulo, como um pastor querido, ele está infundindo forças àqueles que já estavam entristecidos, enfraquecidos, querendo deixar o caminho. Ele pega as informações todas do passado, o conhecimento todo que ele tinha como judeu do Antigo Testamento, e ele olha para a história da revelação, sobretudo da redenção do povo de Deus, e ele percebe que aquelas experiências do passado poderiam nutrir a sua mente de expectativas de que aquelas lutas e dissabores iam passar. É por isso, meus irmãos, que na redenção do povo no cativeiro egípcio, o Senhor esteve presente através de vários sinais, prodígios e milagres, podemos dizer, portentosos. Nós folheamos a Escritura no Antigo Testamento e vemos, por exemplo, o livro do Êxodo, nos capítulos de 7 a 10, nos revelando a manifestação do poder de Deus, quando enviou as 10 pragas ao povo egípcio, a fim de que Faraó o libertasse do jugo da escravidão. Nós percebemos ali que o Senhor esteve com eles. Nós percebemos ali que o Senhor esteve com eles, agindo de forma poderosa e providencial para retirá-los daquela condição, daquele confronto, daqueles sofrimentos que eles estavam enfrentando. Meus irmãos, na redenção do povo, no cativeiro egípcios, eles também viram a forma poderosa como Deus abriu o mar vermelho e os fez passar em segurança e tragou através das águas o povo do Egito. Meus queridos, em meus enfrentamentos e as dificuldades que eles estavam vivendo lá no passado, eles experimentaram da providência de Deus, quando o Senhor usou Moisés para tornar as águas amargas de Mara aptas para o consumo de um povo sedento que estava no deserto. Meus queridos, eles também foram alimentados pelo maná e pelas codornizes e viram a glória do Senhor na nuvem. Meus irmãos, Paulo está com a sua mente encharcada da teologia bíblica do Antigo Testamento, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, e diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. Meus irmãos, ao olharmos para o passado, nos inspiramos a continuar lutando, porque nessa experiência do povo do Senhor, na redenção do cativeiro egípcio, eles ainda foram acompanhados pela nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio. Meus irmãos, a própria Escritura nos diz que eles também conviveram com o milagre da providência de Deus no crescimento do vestiário e calçados, concomitante à caminhada. O livro da lei, lá no capítulo número 29, verso 5, o Senhor revelando as suas ternas misericórdias e a sua providência à vida do seu povo, disse: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Meus queridos, você compreendeu que a ideia contiga na palavra conforto, conforme o texto original, encontra assento na história da redenção? Você já percebeu, à luz dessas experiências aqui relatadas, o quanto Deus caminhou com o seu povo na redenção do cativeiro egípcio, o quanto Ele esteve com eles, caminhando com eles, revelando a sua glória neles e fazendo com que eles percebessem que naquela caminhada, que naqueles enfrentamentos, naquelas dificuldades, eles não estavam sozinhos, pois o Senhor estava provendo todas as coisas para que eles vencessem todos os obstáculos. Meus irmãos, esta mesma relação da ação providente desse Deus que é Pai, desse Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o Pai de misericórdias, que é o Deus do conforto, que é o Deus da consolação, nós também percebemos esta mesma relação providencial no período do cativeiro babilônico. Nós olhamos para a Escritura e vamos ver que, de fato, alguns relatos nos remontam uma condição em que o Senhor esteve com o seu povo, ainda que Ele tivesse a exercer juízo, quando Jerusalém foi sitiada, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, saqueou o templo e a cidade e foi levando as famílias para Babilônia. Nós percebemos na experiência que durante os 70 anos do cativeiro babilônico, o Senhor esteve com eles, exercendo juízo, corrigindo, mas também confortando e visitando providencialmente. É isso que a Bíblia nos ensina, por exemplo, na experiência daqueles 3 jovens lá em Babilônia, os amigos de Daniel. Nós percebemos pelo relato do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do 13 até o 26, que de fato havia um movimento para mudar o nome dos meninos, havia um movimento para que eles sofressem um processo de transculturação. Contudo, meus irmãos queridos, aqueles meninos eram muito convictos, ainda adolescentes, mas muito firmes em suas convicções. Eles não se dobraram à cultura politeísta da adoração a muitos deuses e permaneceram abraçados como monoteísmo, reconhecendo o Senhor como sendo o único Senhor de suas vidas. Acompanhe aí a leitura desta obra da providência de Deus, pelo conforto, pelo consolo de um Deus que caminha junto na revelação da Escritura no Antigo Testamento. Daniel capítulo 3, a partir do 13 até o 26, diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá
livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja que eles respondem de uma maneira muito gentil e educada. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasses. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Meus queridos irmãos, esse texto nos revela que Deus, Ele está sempre presente com o seu povo. Vejam que a narrativa remonta a um período de cativeiro babilônico. Vejam que a maldade, não somente dos babilônicos, mas dos assírios também, era tamanha ao ponto deles pegarem 3 meninos jovens e lançarem na cova, na fornalha ardente. O texto do profeta Daniel vai nos mostrar também, lá no capítulo 6, verso do 13 ao 22, que Daniel teve uma experiência semelhante. E mesmo já crescido, mesmo já tendo caminhado junto ao palácio real e os benefícios das atividades que exerceu como funcionário público em Babilônia, ele também se tornou objeto da ira e da indignação de alguns que o deduraram, porque enquanto que havia uma convocação pública para se prostrar diante da imagem de um rei, ele não se prostrava e continuava 3 vezes ao dia orando ao seu Senhor. Meus queridos, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, dos amigos de Daniel, foi objetivamente a mesma experiência de Daniel. Enquanto que o rei percebe que há um 4º elemento na fornalha ardente, o texto vai nos mostrar, e Daniel revela isso ao rei, que de fato ele passou a noite junto com os leões, com o anjo do Senhor ao seu lado. Meus queridos, tanto na experiência desses 3 rapazes, quanto na experiência de Daniel, o que nós percebemos é a ação providente do Senhor, é a forma pela qual Ele acompanha o seu povo em meio às suas lutas, em meio aos seus dissabores, em meio ao sofrimento que o povo de Deus enfrenta. Então, como no passado, você vai perceber que de fato hoje também é da mesma forma. É por isso que o apóstolo então afirmou: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Meus queridos, de fato, a palavra Paracaléu, cuja ideia é de uma convocação de alguém que está chamando o outro para o seu lado,
cujo destaque é de um acompanhante e de um ajudador, serve não somente para aqueles que receberam esse escrito, esta carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta, mas serve também para nós que estamos enfrentando as nossas lutas, nós que estamos diante dos desafios de um período jamais vivido pela humanidade, nós que estamos sendo afetados por tantas informações negativas, nossa mente tem sido bombardeada dia após dia, pela TV, pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, de pessoas queridas que estão partindo, de pessoas que passaram a vida inteira para estabelecer um negócio e que tudo se perdeu de uma hora para outra. Como não confiar no Deus que é fonte de consolo e conforto, se nós temos a Escritura nos mostrando que Ele está presente? E é de fato isso que nós reconhecemos pelo próprio ministério público do Senhor Jesus. Seus discípulos, ao final do ministério público de Jesus, eles estavam inquietos, porque Jesus havia falado para eles que após a ressurreição haveria ascensão. Então eles passam a pensar o que é que será de nós hoje. Nós caminhamos 3 anos juntos, e Ele proveu tudo, esteve conosco, não somente nos momentos de alegria, mas também de tristeza, e há uma inquietação que toma o coração daqueles homens, que havia deixado emprego, que havia deixado tudo para trás, para caminhar com Cristo, com o Senhor, conhecendo-lhes então o coração, sabendo o quanto eles estavam desestimulados, o quanto eram propensos a deixar tudo, quem sabe voltar para as redes. O Senhor Jesus lhes chama, e Mateus registra isso lá no seu Evangelho, no capítulo 28, verso 20, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus queridos irmãos, nós aprendemos nesta manhã, através desta mensagem, que devemos louvar ao Senhor por todas as coisas. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele não é como nós, para Ele não existe nem passado, nem futuro, para Deus tudo é presente. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico acima de todos os médicos, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é o Criador e mantenedor do universo, nele subsiste todas as coisas. Então Paulo diz: louvem ao Senhor, porque Ele é Deus. Mas nós aprendemos também que devemos louvá-lo, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus que tomou o escrito de dívida que havia contra nós e pagou na cruz, o Senhor Jesus que por sua graça, poder e bondade nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus que nos deu a esperança bendita que haverá de voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, e nós estaremos sempre e para sempre com Ele. Então Paulo diz: louve ao Senhor, porque Ele é Deus, louve ao Senhor, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louve ao Senhor, porque Ele é o Pai das misericórdias, e as suas misericórdias são sem fim e renovam-se a cada manhã. Mas ele encerra então, meus queridos, chamando aqueles irmãos a que louvassem ao Senhor, porque Ele é o Deus de toda consolação. Bendito, pois, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nós iniciamos a mensagem nesse culto matutino, fazendo um contraponto entre escala de sofrimentos. De fato, o que é imenso para um, pode ser nada para o outro. Nós não devemos julgar o sofrimento do irmão pelo nosso, dizendo: olha, isso não é nada para o que eu passei. Jamais faça isso. Saiba que a medida é de acordo com cada um, e a visão de mundo e o momento que cada um está vivendo. Contudo, meus irmãos, nós podemos aprender com a Escritura,
que não há sofrimento, por mais dilacerante, por mais angustiante que seja, que não há tribulação que possa nos sacudir e nos tirar da nossa estrutura de família, de relações, ou de uma condição econômica favorável, que possa nos retirar dessa relação de pacto, de aliança com Deus que nos preserva, porque Ele caminha e caminhará conosco até aquele dia. Então eu quero dizer para você nessa manhã, se está doendo, se a dor é angustiante, se a dor é dilacerante, eu quero dizer para você, Paulo também passou muitas lutas e dissabores, mas ainda assim, ele escreveu aos Coríntios dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, aí Paulo vem com o propósito pelo qual nós somos consolados e confortados, e nós veremos isso logo mais na mensagem do culto vespertino, na segunda mensagem que você também vai encontrar aqui no nosso canal. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui a ficarem de pé, para que possamos orar e encerrar o culto com a bênção dos apóstolos. Meu Senhor, há muitas pessoas que estão atribuladas no corpo e na alma, há outras que estão atribuladas também nas suas relações, há algumas pessoas que não têm tido paz com elas mesmas, e lutam, Senhor, porque o ódio tem ocupado o coração, porque os dissabores têm ocupado o coração, e as relações já não são as melhores. Há muitas pessoas também, meu Senhor, que carecem da Tua intervenção e bondade. Nós temos uma lista de muitos irmãos queridos e amigos que precisam da Tua intervenção e que circulam no grupo de WhatsApp na Tua igreja. Toma cada pessoa em Tuas mãos, aquelas que estão acamadas, aquelas que carecem de uma intervenção benfazeja e poderosa do Senhor e que precisam de uma porta de trabalho. Nós te pedimos também, Senhor, e já te agradecemos por aquelas que, tendo estado enfermos e enfermas, conseguiram, por Tua graça e bondade, o restabelecimento da saúde. Nós te bendizemos também por isso, Senhor, porque muitas vidas têm sido conservadas e o Senhor tem caminhado conosco, tem abençoado a nossa igreja. Nós te pedimos, meu Senhor, que por Tua graça e poder, guarde a Tua palavra no nosso coração, para que ela gere esperança, contentamento e aumente a nossa fé, nesses dias em que temos vivido uma condição de estruturas abaladas por tanto sofrimento. Que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, aplique a Sua palavra ao nosso coração. Recebam a bênção, irmãos,